Olá, queridos, bom dia. A partir de hoje, em nosso novo plano de leitura bíblica, iniciamos com a leitura do Novo Testamento, sendo intercalado nos domingos e segundas-feiras com textos do Pentateuco, do Antigo Testamento, ou seja, dos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Sendo assim, iniciamos com Mateus 1. Chama a nossa atenção, na verdade, o fato de Mateus não abrir seu evangelho com a história do nascimento de Jesus, que só inicia lá no verso 18. Mas Mateus abre o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Como Mateus tem como destinatários a comunidade cristã formada basicamente de judeus convertidos a Cristo, ele procura mostrar de todas as formas que Jesus é de fato o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. No primeiro versículo do seu evangelho, Mateus deixa claro a origem de Jesus. Diz ele: registro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí Mateus abre a nominata dos seus antepassados, iniciando com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrão, Esrão gerou Arão, e assim segue até chegar à pessoa de Jesus. E ali no finalzinho dessa genealogia, verso 16 e 17, diz então que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até o nascimento de Cristo. E aí Mateus inicia com a história do nascimento de Jesus, que já nos é conhecida e foi trabalhada também, refletida sobre ela no Natal. Mas por que iniciar com Abraão? Porque, na verdade, é o Abraão que o povo de Israel, nele, o povo de Israel foi chamado à existência. Certo dia, tendo já em torno de 75 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse em Gênesis 12, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, da descendência de Abraão viria o Salvador do mundo, aquele que é fonte de toda a bênção a todos os povos da terra, através de quem todos os povos da terra teriam acesso à reconciliação com o Pai Eterno, fonte de toda a bênção. Agora, já que estamos falando na genealogia de Jesus, interessante observar que o evangelista Lucas faz exatamente o caminho inverso de Mateus. E também aqui há uma razão didática para isso. Acontece que Lucas escreve o seu evangelho tendo como destinatário de origem gregos, que é aqueles cristãos que chegam do mundo pagão, gentílico, e se destina especialmente a um cara chamado Teófilo, e, consequentemente, para as comunidades cristãs de origem gentílica não judaica. Portanto, pessoas que não estavam de todo familiarizadas com o Antigo Testamento e suas promessas. Sendo assim, Lucas inicia a genealogia com o próprio Jesus, percorrendo o caminho inverso, passando por Davi, passando por Abraão. Contudo, Lucas não para em Abraão, mas ele retrocede mais, passando por Noé, concluindo verso 36, então eu leio ali de Lucas: Noé era filho de Lameque, Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Maalalel, Maalalel era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus.
Em todo caso, independentemente de qual genealogia seguimos, a vinda do Cristo de Deus ao mundo é projeto de Deus, o qual Ele conduziu ao longo da história da humanidade até culminar na extraordinária história do Natal de Cristo, do nascimento do Senhor, gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus numa moça virgem chamada Maria. José, a quem Maria estava prometida em casamento, quando soube que ela estava grávida, sem que tivesse tido qualquer relacionamento sexual antes, quis anular o casamento secretamente para não expor Maria a uma desonra pública, o que, aliás, até poderia lhe custar a própria vida. E é nessa ocasião que um anjo do Senhor diz para José, num sonho, verso 20, 21, José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Vejam bem, Jesus veio a nós para nos salvar do nosso pecado, que inevitavelmente nos condena à morte eterna. O salário do pecado é a morte. Eis aí a razão do Natal. Deus, por sua grande misericórdia, nos presenteia seu amado Filho Jesus, para que por meio dele e nele tivéssemos o perdão que salva. Louvado seja Deus por tão grande e maravilhosa salvação. Amém.